E eu fico feliz quando ele vem, porque traz revelações muito importantes para nós. E alertas também, como eu falei. Sem mais delongas, eu chamo Alexis Prince. Boa noite, Alexis. Oi, Ana, tudo bem? Como é que Muito vai? bem. Boa noite a todos aí que estão nos assistindo ou que também irão nos assistir depois, né? E, Já foi aplaudido, já foi é, aplaudido. e hoje, então, vamos falar aqui sobre o ano de 2026, né? Que é, o ano civil já começou, mas que o ano astrológico de 2026 ainda vai começar agora no dia 20 de março, mas que já está influenciando, né? Como tudo na astrologia, as questões elas não mudam radicalmente de um dia para a noite, né? Esses acontecimentos eles vão é, passando por um processo de mudança e de transformação que é lento e gradual. Então, é, o ano astrológico vira no dia 20 de março de 2026, quando o Sol entra no primeiro grau do signo de Áries, e aí nós temos ali, então, o equinócio, né? Aqui para nós, o equinócio de, de inverno, que ali começa o outono, né? O equinócio de outono, e no hemisfério lá da Europa, dos Estados Unidos, o hemisfério o equinócio da primavera. Mas esse processo, assim como a revolução solar, quando a gente faz o mapa de revolução solar, a pessoa, a gente fala que muitas vezes a gente está no nosso inferno astral, porque temos aí 30, 45 dias antes do nosso aniversário, né? Então, esse processo que a gente chama de inferno astral, que às vezes eu chamo de incompetência astral, porque a gente teve todo o ano para fazer as coisas, e aí chega no último mês e a gente quer fazer tudo que foi proposto ali pelo ano astrológico, a gente quer finalizar em apenas em um mês, né? E aí, claro, vai dar atropelo, vai dar nervosismo, vai dar ansiedade, que é exatamente o que muitas vezes as pessoas sentem emocionalmente. E isso acontece também quando esse ano está virando. Nós temos aí questões ligadas emocionais, né, que nós estamos sentindo e que nós vamos então passar sobre isso até a entrada do ano em 2026. Bom, eu assim, o que eu estou trazendo aqui para vocês com relação ao ano de 2026? Eu vou trazer, primeiramente, um pano de fundo do que está acontecendo e depois eu vou chamar atenção para determinadas datas que vão ser importantes ao longo do ano ao longo desse ano. Então, é, Então, eu ia te pedir um minutinho, antes de você começar a explanar, que aí eu não quero te interromper, tá. dar boa noite para o pessoal que já está aqui. Ah, tá certo. Boa noite, Alzira, seja bem-vinda. Boa noite, Marília. Boa noite, Guilmar. Boa noite, Robinson. E é, boa noite, Robinson. Acho que é essas pessoas que já estão aqui. Sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos. Vocês vão ver que hoje o tema vai ser muito, muito, muito bom. E muito impactante também, porque esse ano vai botar para quebrar. Isso aí. Pode continuar agora. Beleza. Bom, então, como eu havia falado já, todo o processo de astrologia ele é um processo de transição. E o ano de 2026, ele também tem algum tipo de relação com o ano de 2025. Ano 2025 não foi um ano fácil, né? Nós tivemos muitas mudanças em 2025 e mudanças radicais, seja
em posições políticas, seja em questões econômicas, seja em questões sociais, coletivas. Esses acontecimentos de 2025, eles realmente foram, em vários momentos, muito radicais e muito impactantes para a nossa realidade. Tão impactantes, eu diria, que em vários momentos nós ficamos até, de certa forma, paralisados com esses acontecimentos, sem saber muito para onde é que nós iríamos. Bom, em 2026, não é que nós não vamos ter mudanças, nós teremos a continuação dessas mudanças. E talvez até mudanças mais impactantes até do que 2025. Só que o que muda de 2026 para 2025 é que nós também teremos um posicionamento diferente. Ou seja, nós, em 2026, nós não podemos ficar paralisados ou assistindo o que está acontecendo de uma forma, poxa vida, eu não acredito que isso está acontecendo, ou eu não esperava que isso fosse acontecer. 2026 nós temos que efetivamente tomar decisões. E 2026 é um ano para que a gente atue muito mais de uma forma individual do que coletivamente. O que eu quero dizer com isso? Eu preciso tomar um pouco de cuidado, porque não é que coletivamente nós não devamos trabalhar, mas nós não conseguimos ou não vamos conseguir resultados a nível coletivo se nós não soubermos, primeiramente, para onde é que nós queremos ir, quais são os meus objetivos de vida, quais são os meus planos, como é que estas mudanças estão impactando a minha vida. Não adianta eu entender qual é o impacto dessas mudanças a nível coletivo. Eu preciso entender como é que essas mudanças estão, num primeiro momento, me afetando. Porque a maneira como esses acontecimentos estão me afetando pode ser completamente diferente da grande maioria das pessoas. Então, eu tenho que ter esta clareza para onde é que eu quero ir. Porque, senão, o que vai acontecer é que eu vou sofrer o que muitas vezes as pessoas chamam de efeito manada. Ou seja, as pessoas todas estão indo para lá, então, se está todo mundo indo para lá, esse é a decisão certa, eu também vou. E muitas vezes esses efeitos manadas, né, o que acontece muitas vezes com o cardume, né, afinal de contas, o ano passado nós estávamos ainda numa esfera dominada por peixes. Peixes é o cardume, o peixes ali fala exatamente disso, né, de seguir uma corrente, de seguir um coletivo, muitas vezes, sem uma definição correta, meio num caos. E isso muitas Eu, vezes vai levar para as redes da pesca e não necessariamente para uma saída. Então, antes de assumir uma direção, que mesmo que essa direção seja a direção que todo mundo está indo e todo mundo está dizendo que é a verdade, eu preciso antes pensar, parar e entender qual é a minha verdade, qual é a situação que eu estou e se isso faz sentido para mim. eu me lembro, Alex, te interrompendo um pouquinho, eu me Uhum. lembro do ano passado que você falava que seria o ano do coletivo, né? Das mudanças no coletivo. Sim. E então agora você veja que e realmente foi um ano muito duro nesse sentido e de muitas mudanças, né? Mas agora então é a atuação individual que vai fazer com que a gente perceba alguma coisa ou faça mudanças. Como é que é isso? Aham. Não, essa é a boa pergunta, porque os acontecimentos, eles continuarão ser coletivos. Então, existe uma série de mudanças que estão acontecendo a nível coletivo no mundo. Seja, né, sejam guerras, sejam
acordos, sejam né, mudanças de situação. Eu não estou falando só de tragédias, eu estou falando de coisas muito impactantes mesmo, como assim conhecimentos tecnológicos, descobertas científicas, fatos que são extremamente positivos e que vão impactar a coletividade de uma forma geral, mas que esse ano eu preciso entender primeiramente como é que esses acontecimentos que são coletivos vão influenciar e vão me impactar. Porque eu preciso, antes de seguir a coletividade, eu preciso definir para mim quais são os meus objetivos, ou quanto esses acontecimentos me interessam ou não, me impactam ou não, eu quero utilizar para o meu benefício ou não, né? Esse é um ano em que eu tomo posicionamento e ao tomar posicionamento, né, se cada indivíduo toma o seu posicionamento, você tem aí um posicionamento coletivo. Mas eu preciso entender, eu não posso, porque as mudanças são coletivas, eu não posso simplesmente ir na onda, ir na moda. Eu preciso entender como essas mudanças coletivas vão impactar o meu presente. Por exemplo, se eu sou uma pessoa que tem um negócio, eu preciso entender que esse negócio ele vai ser impactado pelas questões coletivas, mas eu tenho que tomar as decisões, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui que eu li até essa semana. A questão, todo mundo agora está falando dessas canetas de Ozempic, de essas canetas emagrecedoras. Esse tipo de medicamento, ele eu não estou aqui entrando se isso é benéfico ou se existem contraindicações, não é esse o caso. O caso é que, a partir de agora, coletivamente, as pessoas irão usar muito mais esse tipo de medicamento. E esse tipo de medicamento, ele tira a fome, faz a pessoa emagrecer e você tem uma modificação em todo um negócio. Você tem, por exemplo, um mercadinho e você começa a perceber que as pessoas estão deixando de comprar tanto chocolate, tanto doce, tanto refrigerante e estão pedindo coisas mais naturais, mais com menos calorias. Então, isso é um comportamento que, se eu não presto atenção, é um comportamento coletivo, mas que se eu não presto atenção e tomo uma decisão, eu posso me prejudicar ou me favorecer com relação ao meu negócio, porque o negócio vai mudando. Então, poxa vida, eu comprava, né, X de chocolate e eu estou vendendo só metade desse chocolate. Ah, beleza, eu tenho que diminuir esse chocolate. Então, isso é uma decisão que é minha dentro desse coletivo. Então, é isso que eu estou querendo mostrar, que esses impactos coletivos, eles, de alguma forma, eles também nos impactam e nós temos que tomar, então, as nossas decisões. Não é simplesmente seguir na onda de todo mundo. Não é porque todo mundo está usando a canetinha, eu vou usar a canetinha também. Tem todos esses aspectos que nós temos que trabalhar. Por isso, e por que isso acontece? Porque esse é um ano de Marte. O planeta Marte rege o ano de 2026. E o Marte, ele é tomada de decisão, ele é ação. O ano passado nós estávamos meio paralisados, meio anestesiados pelos acontecimentos. Agora, nós precisamos começar a agir, nós precisamos começar a nos movimentarmos, porque senão a gente vai ser, de certa forma, engolido por esses acontecimentos. E é isso, então, que o Marte vem nos ensinar. Mas não é só isso. O principal aspecto astrológico do ano, ele acontece exatamente no signo de Áries, que é
onde Marte é o regente, é o governador desse signo. E que aspecto é esse? Esse aspecto é o aspecto de Saturno e Netuno. Dois planetas muito importantes que acabaram de entrar nesse signo e que vão ficar dentro desse signo por muito tempo, né? Ao longo de 2026 todo, e, né, o Saturno por volta de 2 anos e meio dentro desse signo, e Netuno vai ficar aí agora cerca de 14 anos ali. Então, todos os assuntos do ano de 2026, eles estarão, de certa forma, sendo influenciados por esse aspecto principal, que é de Saturno e Netuno. Bom, e o que é que Saturno e Netuno, entrando em Áries, está mudando? A gente precisa entender que o Saturno é o planeta que a gente, na astrologia, que representa a realidade, representa os limites, representa a responsabilidade, a maturidade, mas também aonde é que eu preciso empregar esforço. Tudo que diz respeito a Saturno é ligado a algo de longo prazo. Bom, e o Netuno, ele é completamente diferente do Saturno, porque onde Saturno lida com questões concretas, com a questão material, o Netuno lida com tudo aquilo que é imaterial. Ou seja, nós estamos falando aqui do sonho, nós estamos falando aqui da fé, do ideal, né, da sensibilidade, de confusão. Então, o que nós estamos sentindo nos últimos meses e que vamos sentir ainda nos próximos a seguir é uma certa. É como se a gente tivesse ainda não conseguindo ter uma certeza na nossa direção, porque a nossa realidade, a nossa situação material, aquilo que nós sabemos lidar e controlar, está sendo influenciada por esta questão netuniana, que é uma questão ligada a maior confusão, maior caos, a um ideal, um anseio de algo que seja perfeito. Então, quando esses dois planetas entram em Áries, é como se eles entrassem começassem do zero, começassem no primeiro signo do zodíaco e começasse um novo ciclo. E esse novo ciclo, ele traz aqui uma necessidade de eu definir para mim esse ano tudo que eu fizer esse ano tem que ser respondido por duas perguntas. A primeira é: eu quero fazer determinado projeto. Beleza. Esse projeto, ele se sustenta a longo prazo? Ou seja, ele é viável a longo prazo? Ele é algo que eu consigo realizar, né, de uma forma consistente? Sim, beleza. Agora, esse projeto, ele também tem sentido para mim? Ele é para mim importante? Isso faz sentido? Então, se a resposta for sim, então eu tenho que fazer isso aí. Agora, se esses meus projetos eles não se sustentam a longo prazo, porque aí o Netuno ele se sobrepõe ao Saturno e o meu sonho, a minha ilusão, o meu ideal é maior do que a capacidade real que eu tenho que realizar, então eu tenho um problema ali. Ou se eu tenho, por outro lado, um projeto, um trabalho, por exemplo, em que ele é um trabalho de longo prazo, é um trabalho em que eu me esforço, que eu ralo pra caramba nesse negócio, só que isso não tem mais sentido para mim. Se isso não tem sentido mais para mim, eu também estou aqui me desgastando e eu vou ter problemas de doenças, eu vou somatizar os meus problemas, né? E de certa forma, isso também vai acabar sendo finalizado
digamos assim. Né? Então, esse ano, esses meus projetos pessoais, que eles precisam estar ligados a esses acontecimentos coletivos, mas também precisam estar ligados aos meus projetos de longo prazo que se sustentam, mas que também têm sentido para a minha vida. Então, esse é o pano de fundo desse ano. Então, isso, agora eu estou vendo que eu já estou no contexto do que tu está falando, né? Sim, Porque realmente eu estou vendo como uma missão de vida, como uma coisa boa e trabalhando novamente os meus sonhos. isso. Isso faz É, sentido? sim, faz sentido porque é exatamente esta é, digamos assim, o grande reset de 2023, né? Que as pessoas comecem cada vez mais a trabalhar em algo que seja, por exemplo, que elas fazem, mas que tem uma que entra numa frequência coletiva, né? Ou seja, quando algo faz sentido para nós, isso faz sentido porque também de alguma forma está sendo benéfico para as pessoas ao meu lado, né? Sejam essas pessoas da família, sejam essas pessoas do meu condomínio ou da minha cidade, do meu bairro, né? Então, de alguma forma, esses dois aspectos eles se unem agora nesse novo ciclo. Uma questão que é individual, mas que tem um sentido coletivo também bastante importante. Isso vai de encontro também com um segundo pano de fundo que é muito importante esse ano, que é o trígono entre o Plutão em Aquário e Urano em Gêmeos. Tanto Plutão como Urano estavam em signos de terra e agora entraram esse ano em signos de ar. E eles estão fazendo um trígono, ou seja, um aspecto benéfico, que vai durar entre 2026 até o final de 2028. Ou seja, é um trânsito muito lento e o efeito muito duradouro, porque esses dois planetas são muito lentos e eles estão mudando de signo. Ou seja, o que isso traz? Né? Traz, em primeiro lugar, uma harmonia entre esses dois planetas que são geracionais, ou seja, são planetas que estão ligados a acontecimentos coletivos e que vão fazer digamos assim, um update do mundo. Um update no que diz respeito à tecnologia, no que diz respeito a redes, no que diz respeito à informação, educação, comunicação, novas formas, né, de poder. Então, é o que a gente começa a perceber, a introdução da inteligência artificial, a introdução do ChatGPT, a introdução, por exemplo, de descobertas científicas, por exemplo, até da brasileira agora, sobre a cura, né, de questões de pessoas que não conseguem, né, mais andar. Tem aí vacinas para a cura do câncer, tem uma série de descobertas tecnológicas que, infelizmente, isso não está sendo divulgado tão abertamente como, né, as coisas ruins que acontecem todos os dias, né, mas que estão fazendo mudanças muito, muito importantes nesta nossa nova realidade coletiva. Então, num aspecto pessoal emocional, esse trígono entre o Plutão e Aquário, entre Plutão e Aquário e Urano em Gêmeos, ele vai trazer a partir de agora, uma capacidade que nós vamos ter de ter uma mente mais acelerada, mas necessidade maior de aprender, de se desapegar de ideias que são antigas. Então, isso pode trazer, de certa forma, uma ansiedade mental, mas também um certo fascínio pelo futuro, uma certa necessidade de aprender, de estar sintonizado com essa nova era. Tá?
E aí, um lado que nós temos que tomar cuidado é mídias sociais, ansiedade, né, de informação, ou seja, uma mente muito acelerada. Tudo isso são aspectos que nós precisamos cuidar, mas que vai fazer parte do nosso cotidiano individual. A mesma forma que coletivamente vai impactar em mudanças estruturais muito grandes na forma como a gente se comunica, na forma como a gente trabalha em rede, né? Por exemplo, hoje aqui nós estamos aqui fazendo uma live através, né, cada um em um local diferente, e isso é algo que cada vez mais vai acontecer. Então, inteligência artificial, cirurgias robóticas da medicina sendo feitas, por exemplo, o médico em São Paulo e a pessoa em Manaus, né, o paciente lá em Manaus. Então, todas essas disrupturas no que diz respeito à educação, à mobilidade, à nossa forma de nos comunicarmos. E, claro, uma disputa também coletivamente, que é uma disputa não só por um território, mas sim uma disputa por narrativa. Então, muitas vezes, a ação é uma, mas a narrativa é outra. Isso tudo a gente precisa começar a prestar atenção no que está acontecendo. Bom, eu tinha falado sobre algumas datas críticas para a gente ir acompanhando isso ao longo do ano e prestando atenção nesses momentos que podem acontecer. E essas datas críticas, né, eu vou tentar sempre falar aqui de uma forma que tem um impacto pessoal, mas também tem um impacto coletivo. A primeira, claro, é o ano astrológico, que então começa agora no dia 20 de março. E como eu falei, com esses dois planetas ali no signo de Áries. Então, o ano que formalmente ele começa em março, ele vai trazer uma sensação de renascimento. Mas não é aquele renascimento fofinho, né? É um renascimento com mais cobrança, né? Por mais por uma necessidade que a gente vai ter de não dar mais para adiar. Nós precisamos começar, né? Mesmo que a gente tenha medo de errar, mesmo que as coisas não sejam perfeitas, ideais, como o Netuno está querendo, o importante aqui é que a gente comece, né? O Saturno aqui ele fala o seguinte, que o feito é melhor do que o perfeito. Então a gente precisa de alguma forma começar, né? Senão, se a gente não começar, a gente vai ter o risco de idealizar demais, ou seja, projetar algo que seja muito perfeito, mas que não vai se conseguir fazer. E aí vem a frustração, né? Então, o melhor momento, melhor maneira de usar ao longo desse ano é a gente fazer não uma grande decisão, mas pequenas decisões, micro decisões, que estão alinhadas tanto com esta capacidade de realização, que é Saturno, como desta capacidade também de Netuno, que é o propósito. Então, o que a gente precisa é aquilo ali, é o passo a passo. Para chegar em um determinado lugar, eu preciso começar a dar o primeiro passo. É o primeiro passo, o segundo passo, o terceiro. No quarto, eu já começo a enxergar coisas que eu não estava vendo no primeiro, e aí as coisas vão evoluindo. Senão, eu vou ficar paralisado, e não é isso. Ou então, senão, eu vou com a multidão, e a multidão não vai me levar para o lugar que eu preciso ir. Bom, no aspecto coletivo, né? Então aqui é como se houvesse um fim de determinadas ilusões e uma reestruturação dessas prioridades. Então é o que a gente está vendo assim a nível, digamos assim, geopolítico, assim, um reposicionamento dos países, das políticas, um reposicionamento dentro desse tabuleiro geopolítico, né, que vão marcar
esse ano, vão marcar esse momento. Bom, e aqui eu não estou falando se isso é positivo ou negativo, eu estou simplesmente analisando e constatando o que está acontecendo, né? Bom, em abril, março vai ser um mês que tem. Fevereiro foi muito forte, nós estamos sentindo uma energia muito forte, principalmente uma energia de cansaço, de, de, de esgotamento, né? Março, isso tende a melhorar, e abril, nós temos aqui, entre 10 e 25 de abril, nós vamos ter Marte e o Mercúrio em conjunção, vão estar ativando Saturno e Netuno. Então, esse é um momento bem importante, porque é um momento, sabe aquele período que pode sair faísca, pode dar o gatilho de algum tipo de acontecimento. Então, emocionalmente, digamos assim, a nível pessoal, nós podemos estar mais impacientes, mais nervosos, com mais vontade de resolver tudo, assim, com aquela gana de eu preciso pegar isso aqui e resolver. Então, eu posso estar com a comunicação mais, digamos assim, ríspida, mais cortante, então eu tenho um risco aqui de ter mais brigas, discussões, e o ponto importante é que isso pode trazer também uma melhor utilização da minha coragem para iniciar, aí sim de uma forma madura, conversas necessárias, ou seja, aqueles acordos, começar a colocar os pingos nos is e fazer, né, uma ação prática, um combinado prático, sem a paranoia de Netuno. No aspecto coletivo, isso pode trazer um certo ruído informacional, ou seja, pode ser que haja decisões rápidas, né? Situações em que os governantes ou que pessoas com influência tomam decisões apressadas, é um clima de maior tensão, as narrativas, os discursos estão inflamados, então nós podemos aí ter uma série de situações hoje no mundo né, político e entre nações aí que pode aí aumentar essa tensão. Bom, logo em seguida, 27 de abril, o Urano entra em Gêmeos, de forma definitiva. A gente estava falando que o pano de fundo é que o Urano entraria em Gêmeos. Ele já entrou em Gêmeos, voltou para Touro, e agora, no dia 27 de abril, ele entra definitivamente em Gêmeos, e aí ele continua por um longo período. Por 7 anos ele fica aí nesse signo, né? Então, a partir da entrada de Urano em Gêmeos, nós vamos ver esse aceleramento desta revolução das mídias, revolução das redes, educação, transportes, comércio, o que é verdade. Então, tudo isso vai acelerar coletivamente a partir disso. E nós podemos, sim, de novo, né, ter aqui mais um ingrediente disso que a gente já estava falando até agora, que é esta ansiedade, esta inconstância, ou seja, de mudar de opinião, ou então de discussões, né? Mas que é um período muito bom para a gente estudar, para aprender, inovar, né? Testar novos caminhos, se atualizar em coisas importantes. Bom, o mês de maio passa relativamente tranquilo, é como se houvesse aí uma acomodação. Julho, 1º de julho, a gente tem o Júpiter entrando no signo de Leão. E Júpiter é um planeta, digamos assim, da sorte, da expansão, da oportunidade, da prosperidade.
E isso tudo porque o Júpiter lida com relações, né? E quando ele entra em Leão, ele expande uma área que é muito importante, que é esta nossa jovialidade, essa nossa alegria. Então, o Júpiter em Leão vai expandir a nossa criatividade, a nossa liderança, a nossa necessidade de mostrarmos aquilo que nós temos de melhor. Então, é muito importante também, cada um de nós, individualmente, entender onde é que o Júpiter, onde é que eu tenho Leão no meu mapa astral, e onde é que o Júpiter vai passar, em que casa ele vai passar. Porque dependendo da casa que ele passa, é ali que eu vou criar o meu palco, é ali que eu vou me expressar com mais clareza. Então, se ele está passando, por exemplo, se eu tenho Leão na casa 7, eu vou ter uma expansão das minhas relações afetivas. Se eu estou casado, ou casada, ali eu tenho uma facilidade maior de desfrutar né, dessas parcerias, né? Ou se eu tenho uma sociedade, eu também tenho mais facilidade. Ou então, se eu estou solteiro, eu tenho mais capacidade de me relacionar de uma forma mais responsável com alguém. Se esse Júpiter em Leão está na casa 10, eu vou ter ali, o meu palco é o meu trabalho, a minha carreira, e aí ali eu tenho uma chance de grande crescimento. Então aqui é importante que o Júpiter em Leão ele aumenta a nossa autoconfiança, aumenta o nosso desejo de aparecer, de criar algo, de amar, né? Então, a questão é que às vezes a gente pode ficar muito dramático, né? Uma necessidade muito grande de ser reconhecido pelos outros, ser amado pelos outros, né? Mas, a nível curativo, a entrada de Júpiter em Leão, ele traz aqui um aspecto, um ingrediente que para esse ano ele é muito peculiar, assim, porque Júpiter em Leão é como se fosse o arquétipo do herói. Então, figuras heróicas crescem, figuras públicas ganham peso. E isso pode ser em diversos aspectos. Pode ser no aspecto no aspecto de mídia, pode ser no aspecto da música, das artes, pode ser no aspecto da guerra, né? Pode ser no aspecto das disputas, né? Políticas, econômicas, sociais. Então, mas aqui o que nós temos aqui é o aparecimento de figuras que são os heróis. Então, precisamos também olhar, né, para que esses heróis, eles são efetivamente heróis, né, verdadeiros ou heróis que são, né, falsos heróis, né? Dia 4 de julho, nós temos Marte em conjunção com Urano. Então, isso, 4 de julho, seria assim o pico dessa volatilidade, digamos assim, né? Porque o Marte sempre está ligado à ação, impulsividade, está ligado à violência, está ligado à guerra, está ligado à ruptura, né? Quando ele está junto com Urano, porque Urano é esta necessidade de romper com o antigo e criar o novo. Urano tem uma pegada tecnológica, mas tem uma pegada também revolucionária. Então, eu estou colocando aqui o dia 4 de julho como o dia em que esta conjunção ela está mais forte. Mas isso já está acontecendo 10, 15 dias antes e vai perdurar mais uns 10 dias para trás. Então, ali, o início do mês de julho pode ser um mês bastante explosivo, né? Em que as coisas entram em choque, entram em ruptura, e os acontecimentos podem ser de uma forma muito rápida, muito elétrica, muito imprevisível, né?
Então, aqui, pessoalmente, emocionalmente, é também um momento em que nós temos um pouco mais de ansiedade, impulsividade, um estresse mental. Então, como é que eu descarrego isso? Como é que eu descarrego essa energia que ela é muito violenta? Eu descarrego ela através de exercícios, através do esporte, através de atividades recreativas, divertidas, né? E, e que eu tenha uma consciência maior para evitar tomar decisões no calor assim da no calor dos acontecimentos, né? A nível coletivo é aquilo ali, a gente pode ter eventos súbitos, acontecimentos imprevisíveis que estão ligados a qualquer área, né? Comunicação, transporte, guerras, notícias, escândalos, tudo aqui pode acontecer. Depois entramos em agosto, e no dia 12 de agosto a gente tem um eclipse total, um eclipse solar, que ele é total, e ele é no signo de Leão também. Então, os leoninos, e eu já fiz alguns vídeos sobre as previsões dos signos lá no meu canal do YouTube, os leoninos são, esse ano, protagonistas desse ano, né? E esse eclipse solar, ele traz aqui um significado de reinício de uma identidade. Então, os leoninos vão se perguntar muito quem é que eu sou e quem é que eu quero criar. Então, aqui os temas desse eclipse são amor próprio, coragem, criatividade, né, vocação e as sombras, ou seja, aquilo que muitas vezes eu posso ter que vir a trabalhar, é meu ego, que pode estar ferido de alguma forma, um certo autoritarismo emocional, uma necessidade de controle. Tudo isso é ativado por esse eclipse solar, de acordo com cada um de nós, né? Coletivamente, esse eclipse pode trazer temas de liderança, de poder simbólico, né? Então, celebridades que chamam atenção, pode marcar a mudança de figuras públicas, ou seja, antes a referência era determinada pessoa, agora passa a ser outra pessoa, ou então determinadas narrativas, determinadas situações que estavam em um determinado momento passam a ter um outro foco. Bom, depois nós temos... E, Oi, Alex, fala. isso aí vai se dar, né, próximo das eleições desse ano. Sim, sim, sim. Por isso Imagine, que, imagine a confusão que vai dar. sim, não, por isso que 2026 é um ano, é um ano de ebulição, e é um ano de mudanças importantes, e por isso que nós precisamos, antes de agir coletivamente, saber o que nós queremos de forma individual, pessoal, E né? uma coisa que você falou aí, que é o que a gente aprende muito lá em Avalon, em Dáquila, que o ser que vem lá, ele diz muito para nós, busque conhecimento, que através do conhecimento é que a gente pode fazer as mudanças em nós mesmos e ao nosso redor. Sem Uhum. conhecimento, na ignorância, fica como você falou, vai na manada. Exato, né? E esse é o e através, né, com toda essa questão das mídias sociais, das mídias coletivas, das diversas narrativas, a gente a gente corre muito o risco de ser enganado, né? De usar Netuno e ser enganado, ser iludido. Então, o que
o grande, né, o nosso grande papel esse ano é nós entendermos exatamente o que é importante e o que é bom para mim, né? Parece ser meio egoísta isso, mas não, é que se você não sabe que é importante para você, como é que você vai ter capacidade de ajudar o outro, né? Eu sempre faço essa analogia com a figura de um avião que está em pane e que caem umas máscaras, né? E sempre a aeromoça fala: primeiro coloque a máscara em você, depois ajude o outro. Porque se você não colocar a máscara, você não vai estar em condições de ajudar o outro. É mais ou menos isso que vai acontecer esse ano, né? Isso é bem importante. E aí, já que você entrou nesse tema, por exemplo, dia 15 de novembro, o Marte estará em conjunção com Júpiter em Leão e junto com o Nó do Sul. O Nó do Sul sempre é uma ligação com o passado, né? Então, então aqui é como se fosse novembro fosse esse clímax de fogo, onde Marte e Júpiter, né, vão amplificar aqui desejo, vão amplificar coragem, vão amplificar aqui o impulso de vencer, né? Mas aqui, junto com o Nó do Sul, o tema é assim: qual é a história velha que você precisa largar? Porque aqui tem um negócio que é como se o Marte e o Júpiter, em conjunção com o Nó do Sul, dissessem: pô, eu preciso eu preciso mudar essa história. Eu não posso viver repetindo esse mesmo padrão, né? Então, por um lado, emocionalmente, pessoalmente, eu vou estar numa situação assim que eu quero muito, né? É como se eu tivesse muita ambição, muita vontade de fazer alguma coisa, muita vontade de provar um valor. Aqui também pode ser, sempre quando Marte e Júpiter estão em conjunção, é um momento em que a gente perde o controle dos gastos, pessoalmente, isso é muito importante, né? Ou seja, a gente consome por impulso, a gente consome por compulsão, né? Então, depois que passa esse trânsito, a gente olha o nosso cartão de crédito, nossa, como é que eu comprei isso? Então, aquela roupa que chegou na loja, olhou, disse: não, essa roupa eu quero, eu preciso comprar, compra, paga caro, chega em casa, olha para a roupa e diz: meu Deus do céu, como é que eu pude comprar essa roupa? Né? Então, isso acontece muito, e acontece exatamente quando existem essas conjunções entre o Marte e Júpiter. Eu compro um carro, né? E depois eu me arrependo de ter comprado aquele carro, porque aquele carro começa só a me dar problema, né? Então, tudo que eu comprar nessa época são eletrodomésticos, carros e coisas, sempre tendem a dar problemas. Nunca é uma compra boa, uma compra em que eu tenha né, o liquidificador vai quebrar, o carro vai dar problema. Tudo isso tem a ver com o Marte e o Júpiter, porque eu não compro isso de uma forma racional, eu compro disso de uma forma amplamente emocional. Então, aqui eu também posso ter assim, volta assim uma necessidade de eu ter de ser aplaudido, volta uma situação que para mim é um orgulho, uma teimosia, uma reatividade. Então aqui eu preciso trabalhar com uma nova realidade, uma necessidade de agir de uma forma em que eu possa fazer as coisas de uma forma individual, sem ter que passar por cima de ninguém, né? De uma forma em que eu possa usar muito mais o coração, a minha generosidade, do que o meu impulso de
simplesmente achar que eu sou melhor que os outros. Bom, e no aspecto coletivo, aquilo que você já falou, exageros de poder, exageros de ego, espetáculos, polarização por liderança, seja isso no ambiente eh, no ambiente aqui dentro do Brasil, no ambiente externo, mas isso pode ser às vezes até uma briga por ser síndico do condomínio, né? A questão aqui ela está em diversos tipos em diversos graus, né? E então, mas é um período também que ele é muito próspero no que diz respeito à cultura, a uma onda criativa. Então, aqui a gente tem grandes movimentos de criatividade, de espetáculo, de, de ver, enfim, shows, essas coisas todas podem acontecer aqui, né? Bom, então, esses são, de uma forma geral, assim, as grandes datas desse ano e que são as datas que nós precisamos é, cuidar, né? Então, e aí eu queria aqui trazer algumas perguntas, porque eu acho que para esse ano, eu acho que nós temos que nos perguntar o que é que eu preciso começar do zero em 2026, né? Qual é o meu sonho, mas também qual é o meu compromisso com esse sonho, né? Esse sonho ele é realizável, ele é factível, então eu vou me comprometer a dar o início, a começar esse sonho, porque um sonho ele, né, uma proposta de vida, né, realmente significativa, ela não é uma proposta de vida que vai acontecer hoje e vai terminar amanhã. É uma proposta de vida de longo prazo. Então, esse sonho de longo prazo, eu preciso iniciar. E esse ano é o ano de dar esse primeiro passo. Outra coisa importante é como é que você está se sentindo mentalmente. Você está ansioso? Você está nervoso? Você está esgotado? Você está cansado? Né? Como é que você vai lidar com o teu desgaste mental esse ano? E como é que você vai querer se expressar, né, pessoalmente, individualmente para os outros? Você vai querer estar mais bonito? Você vai querer estar mais corajoso, mais, né, divertido? Tudo isso são situações de como é que você vai querer se expressar a partir desse ano. E uma terceira pergunta seria: onde é que eu estou querendo buscar aplauso, né? Ou aonde você quer fazer a diferença? Onde é que você quer contribuir de uma forma real para para os outros, né? Para que a tua vida faça sentido. Então, isso é uma coisa importante esse ano. Onde é que eu quero encontrar o reconhecimento pessoal sobre aquilo que eu faço, mas onde é que eu quero também contribuir para a sociedade? Então, esses são alguns, assim, alguns questionamentos que a gente poderia fazer para esse ano de 2026, que é um ano muito intenso, um ano que vai pedir muita coragem das pessoas, mas não aquela coragem cega, simplesmente, não, eu tenho que. É uma coragem com consciência. Né? É, o Saturno e Netuno, num primeiro momento, parece que nos confundem, porque um é concreto e o outro é desejo ou sonho. Mas, na realidade, eles estão aqui exatamente para fazer com que a realidade ela seja construída dentro desses dois pilares, que é o sonho e a concretização desse sonho, de uma maneira consistente, né? Que é
uma evolução, mas também com sentido de vida. Então, esse é o primeiro passo. E Então, Urano e o Netuno... antes de Oi? você olhar para o segundo passo, esse ano realmente vai ser uma mexida na consciência, porque aí a gente vai ter que olhar para dentro de nós mesmos para perceber quem sou eu, o que que eu quero e o que que eu posso fazer para modificar alguma coisa. É Uhum. isso? Sim, porque esse é o segundo elemento, né? Porque o Urano e os Gêmeos, que estão em signos de ar, ou seja, signos do pensamento, da intelectualidade, da consciência, vão exigir que eu mude os meus posicionamentos, mude através do quê? De novas ideias, de novos conhecimentos, de novas aprendizagens. Então, eu vou fazer as mudanças também através dessa maior consciência. Né? Então, eu posso, 2026, por que ele é tão impactante? Porque eu posso crescer muito e, digamos assim, evoluir muito individualmente e coletivamente, ou eu posso simplesmente me afundar mais no buraco, né? Se eu se eu não tomar as rédeas das coisas que eu preciso fazer e tiver aí, né, envolvido com as demandas dos outros, os sonhos dos outros que não são os meus sonhos, né? Ou simplesmente fazendo as coisas porque está todo mundo fazendo. Né? Então, eu tenho que tomar muito cuidado com esse tá todo mundo fazendo. Né? Na hora que eu entro lá no Instagram, entro na mídia social e olho, nossa, tá todo mundo viajando e eu aqui não consigo viajar. Mas será que está todo mundo viajando? Ou se estão viajando, será que depois vão pagar os boletos? Eu tenho boleto para pagar. Eu posso fazer uma viagem mais tarde, com as contas sanadas, com uma tranquilidade maior. Então, estas questões são questões pequenininhas às vezes, né? Mas que fazem toda a diferença entre eu ter um 2026 muito bom ou um desastre de ano, né? E aí sempre a gente vai lá culpar os astros, né? Ou culpar alguém pelo que acontece, né? Ah, porque as pessoas, né, fazem tudo errado e não, mas esse é um ano que está convidando você a fazer as coisas que você precisa fazer e não simplesmente colocar na conta do outro. Ah, não, o outro não fez, então o ano foi uma droga. Não, esse ano eu tenho que fazer, né? Eu que tenho que tomar as minhas decisões. Mais ou menos é isso. Esse é o recadinho aí, Yara. Não sei se você tem alguma outra pergunta, alguma questão. Eu não estou te ouvindo. Eu tinha silenciado o meu microfone porque o meu gato está aqui do meu lado e ele começou a miar. Não, eu acho isso bem coerente, mas bem coerente mesmo, porque já vem acontecendo movimentos nas pessoas de se antenarem para as coisas, de não pensar, de não serem esse cavalo de padeiro, né? Que só olha Uhum. uma direção. Eu vejo, assim, pelas conversas das pessoas, até por questão já que vem desde 2020, daquela coisa ali, que eu não quero nem falar o nome daquilo, e as pessoas começaram a se dar conta, opa, só um pouquinho, o que está acontecendo? Né? Qual é o que eu estou fazendo aqui? Né? Então, eu noto isso, e eu notei do ano passado para cá, essas mudanças, porque
eu sou muito bisbilhoteira. Quando eu estou na fila de banco, ou seja, onde for, eu estou sempre antenada. E olha que esse ouvido aqui é meio surdo, mas eu estou sempre antenada, ouvindo. E ouvindo os comentários, mesmo de pessoas que eu vejo assim que não tem esse padrão social, né, mais elevado um pouco, eu noto que já existe um questionamento. E isso eu acho extremamente positivo, porque quando existe um questionamento, vai existir uma busca. Uhum. E talvez isso tudo que tu esteja dizendo é o que está movimentando as mentes, né? Para que elas olhem de uma forma diferente até para essas mídias que trazem tanta mentira para a gente. Uhum. Uhum. Eu, eu tenho esperança que esse ano essa mexida também seja para isso, né? Seja Sim. para abrir a mente e as consciências. Uhum. Uhum. Essa questão da mídia, né? Essa questão da informação, é, cada vez mais esse é um problema, é um problema e uma solução, né? Porque ao mesmo tempo que a gente tem hoje grandes canais, grandes mídias, grandes influenciadores, né? E aí não é só não é só repórteres, são né? É lá a pessoa que faz o tigrinho lá está influenciando a pessoa, né? Então essas pessoas elas têm um poder, um domínio econômico que acabam impactando muito na nossa mente. Mas nós também temos, por outro lado, hoje, uma capacidade de encontrar informações importantes, relevantes, em diversos outros meios, né? Que às vezes não são tão divulgados, às vezes não têm poder econômico, mas que são sérios, que são equilibrados, que são é, é, consistentes ou, digamos assim, sérios, né? Então, a gente também tem essa capacidade de hoje, em vez de estar lá olhando o Jornal Nacional como uma coisa que é entregue para ti por alguém, é você também formar o teu próprio Jornal Nacional através de canais, de recortes de situações. Você pega um pouco aqui, um pouco ali, um pouco aqui, e você cria com isso uma percepção de informação, de consciência muito mais real do que simplesmente você está ali recebendo aquilo que foi feito por alguém que, que de repente nem sei lá, toda vez que eu vejo uma reportagem sobre um acidente ou um assassinato de alguém, o quanto isso me interessa, né? O quanto isso e o quanto isso me impacta, né? Então, porque eu posso descobrir esse problema ou essa situação de várias outras maneiras menos impactantes e menos com tanto, digamos assim, tanta Eu faço. ênfase, né? Enfim, mas eu acho então que aqui nós temos esse ano ele é um divisor de águas, efetivamente, entre aquelas pessoas que vão encontrar os seus próprios caminhos e as suas próprias respostas, e aqueles que vão simplesmente serem conduzidos, né? E ao ser conduzido, você corre o risco de não conseguir realizar aquilo que você veio, se propôs a fazer, né? Então, acho que isso é uma coisa muito E, importante. e eu acho bem legal isso, porque agora já puxando a brasa para minha sardinha de novo, esse é o propósito dos meus canais, porque tanto esse canal que eu faço live, quanto um canal que eu faço vídeos para crianças, que é as Fábulas de Yara,
tanto também um outro canal que eu tenho, que é Portais Invisíveis. O propósito é esse, é levar uma informação boa. Confesso para você que, às vezes, até eu meio que penso, o que eu estou fazendo? Vou sair fora, vou desistir, porque eu sou gasto, eu não ganho nada com isso, né? Uhum. Não tenho uma recompensa monetária, né, com nenhum dos canais. Mas, e aí eu penso, vou desistir, porque dá um trabalho, dá muito trabalho. Dá. Fazer um vídeo, e pesquisar para levar um autoconhecimento e tudo mais, e até as lives, eu ficar pesquisando, chamando pessoas e tal. E muitas vezes até pessoas que pensam assim que é um canalzinho tão michuruca, eu nem vou, não. Mas aí depois eu volto e me pergunto, mas qual foi o meu propósito quando eu comecei tudo isso, né? E o Sim. meu propósito é esse, é levar uma informação que realmente seja relevante, que realmente as pessoas possam ter um conhecimento maior, ou pelo menos alguma coisa que modifique as suas vidas, né? Que auxilie nessa modificação. É o E trabalho da formiguinha, né? E é o trabalho exato. do capricorniano, né? Subindo aos passito, lá para a É, montanha. e descobrindo comida onde só tem pedra, mas É verdade. Mas, mas a gente vai indo, vai fazendo. não, parabéns pela tua iniciativa, pelo teu canal. Eu, por isso que eu estou sempre aqui presente e tal, porque eu admiro esse esforço, esse valor, né? Eu acho que isso é muito importante, né? A gente precisa Sim, valorizar isso, né? Então, esse ano o que eu tenho que fazer é começar a dar esse passo, a iniciar esse projeto e, e, e aí que as coisas vão acontecendo. Então, ele não precisa estar perfeito, ele não precisa estar pronto, ele precisa estar dentro de uma estruturação e eu preciso começar a fazer alguma coisa. Senão, eu fico muito no campo das ideias, ou então no campo da, do sonho perfeito e acabo pecando exatamente na tarefa, que é aquilo que o Marte vem, que é começar as coisas. Marte vem sempre para começar, para dar coragem para que a gente inicie as coisas, né? E desbrave esses caminhos. Esse é o propósito desse ano. É um propósito de muita mudança, né? Que pode ser um ano muito bom ou muito ruim, dependendo da nossa atitude individual, né? Então, esse é o recado aí que tem para 2026. e foi um ótimo recado, porque aqui teve vários alertas, né? E esses alertas vão ser bem importantes para que a gente passe um ano melhor. Então, com certeza, eu, com muita alegria, bebi toda a minha água ozonizada aqui, que me faz um bem danado. Mas quero te agradecer muito por mais uma vez tu aceitar meu convite e te deixo para as tuas considerações finais. Tá bom, então eu queria desejar aí um excelente ano de 2026 para todo mundo, né? O ano astrológico agora, que começa no dia 20 de março, e que as pessoas possam esse ano, efetivamente, então, lidar melhor com os seus projetos, com os seus desejos, com a sua... Que 2026 seja um ano muito, muito exitoso para todo mundo, né? E agradecer também, né, ao convite, né, e aos que aqui estão nos assistindo pela oportunidade aqui de sempre te falar sobre astrologia. Eu espero que mais uma vez,
E vai ter novidades aí, e aí eu te chamo de novo. Então, tá certo. Agradeço também a todos que estiveram aqui, aqueles que ainda vão assistir, e principalmente aqueles que deram seu like, que compartilharam e que se inscreveram no meu canal. Agradeço demais, uma gratidão imensa, imensa, imensa mesmo. E um beijo no coração de cada um e cada uma. E até a próxima live. Até lá. Tchau, tchau.